Olá, eu sou Jonathan Mello e espero que estejam todos bem. Já deixa teu like, se inscreve no canal, porque no vídeo de hoje veremos alguns critérios muito usados na hora de decidir em qual projeto investir. Ficou interessado no assunto? Então vem comigo, bora produzir? Começamos essa série de vídeos entendendo o que é um projeto. Depois, vimos a diferença entre projeto, programa e portfólio. Definimos também o que é um escopo e vimos o que é e qual a utilidade de um EAP. Hoje, vou te mostrar alguns critérios muito utilizados na hora de selecionar um projeto. Primeiramente, gostaria de mostrar que existem basicamente três tipos de projeto: projetos de conformidade, projetos operacionais e projetos estratégicos. Os projetos de conformidade são aqueles projetos de emergência ou obrigatórios. Por exemplo, houve um incêndio que destruiu as instalações e precisamos desenvolver um projeto para reconstruir as áreas destruídas. Outro exemplo que posso dar é o exemplo para atender condições regulatórias impostas por alguma legislação específica, por exemplo. Já os projetos operacionais são aqueles que têm o objetivo de melhorar a operação, como melhorar a eficiência, por exemplo. Outro exemplo de projeto desse tipo que posso dar é o desenvolvimento do projeto de um sistema de gestão de qualidade, por exemplo. Essa é a principal característica dos projetos operacionais. Falando agora dos projetos estratégicos, eles têm o principal objetivo de dar suporte à missão de longo prazo da empresa, seja para promover o aumento da receita ou a ampliação da fatia de mercado, por exemplo. Então, os projetos estratégicos envolvem, por exemplo, o projeto de desenvolvimento de novos produtos. Agora que vimos uma classificação dos tipos de projetos, podemos falar de critérios de seleção. Vou excluir desse critério os projetos de conformidade, pelo fato de se tratar de projetos emergenciais. Então, se for um projeto emergencial, que é o caso de conformidade, então a gente tem que cumprir com esse projeto. Então vamos considerar agora os outros tipos de projeto, tá certo? Os operacionais e estratégicos. Tudo certo até aqui? Ótimo. Existem diversos critérios na hora de selecionar um projeto. Inclusive, nada te impede de desenvolver o teu próprio critério específico. Na verdade, muitas empresas acabam fazendo isso. Mas de um modo geral, os critérios podem ser classificados em financeiros e não financeiros. Vou começar falando dos critérios não financeiros. Esses critérios, como o nome já sugere, não levam em consideração apenas o retorno financeiro. Então, com o passar das décadas, as empresas se deram conta de que a sobrevivência delas a longo prazo é mais importante do que ter um lucro exorbitante agora. Essa existência a longo prazo tem relação com o desenvolvimento e manutenção de competências centrais da organização. Resumindo, as empresas aprenderam a dizer não a projetos lucrativos, mas fora da abrangência e da missão central daquela empresa. Vou te dar um exemplo. Então, esse exemplo você pode não ter se dado conta ainda, mas acontece muito. Aqui próximo na minha casa tem um mercado que domina boa parte do mercado consumidor. Relativamente próximo daqui tem uma área muito boa que ficou livre, que um concorrente de peso pode ocupá-la. Então, essa infraestrutura ela já estava adaptada para um grande mercado. Mas o que os gestores do mercado ameaçado com a entrada de um novo concorrente fizeram? Entraram em sociedade com outra empresa e arremataram um espaço para investir numa academia. Esse projeto pode não ter sido o mais lucrativo que eles poderiam investir, mas em contrapartida, isso impediu a possível entrada de um concorrente no mercado de consumo. Veja como essa estratégia pode ter sido a mais sensata do ponto de vista de participação no mercado. Agora, se um concorrente quiser investir numa infraestrutura à altura, ela terá que investir dezenas de vezes mais dinheiro, o que pode tornar o projeto nada atrativo. Então, existem muitos outros critérios não financeiros com múltiplos outros critérios incorporados. Mas vou ficar apenas nesse exemplo para você entender que existem outros critérios, e não apenas o financeiro, que podem determinar a seleção ou não de investimento de um projeto, tá certo? Os critérios financeiros são, sem sombra de dúvidas, os critérios mais utilizados na hora de selecionar um projeto.
já que podemos ter vários projetos que têm relação com a missão central da empresa. Os critérios financeiros mais utilizados são o payback e o valor presente líquido, o VPL. O modelo payback mede o tempo de recuperação do investimento no projeto. Então, com base nesse critério, são escolhidos projetos com um payback mais curto. Vou te dar um exemplo. Imagine que você precisa decidir entre dois projetos, o projeto A e o projeto B. Suponha que o projeto A precisa de 350 mil de investimento e tem uma entrada de caixa de 105 mil por 5 anos. E um projeto B, que precisa de 220 mil, tem entradas de caixa de 60 mil por 5 anos. Então, aplicar o payback para avaliar esse projeto é bem simples. Para o projeto A, o payback é o seguinte: o payback é igual ao custo dividido pelo ganho anual. Então, é essa a razão, entre 350 mil por 105 mil. Isso vai dar um payback em 3,3 anos. Aplicando o payback para avaliar o projeto B, temos o seguinte: payback vai ser o custo, mais uma vez, sobre o ganho anual. Então vai ser 220 mil sobre 60 mil, que vai dar igual a 3,6 anos. Nesse caso, usando esse critério, devemos investir no projeto A, já que o retorno ocorre em menos tempo. Apesar de simples, perceba que para que esse método seja confiável, as estimativas de custo e as entradas de caixas anuais precisam também ser precisas e confiáveis. O método de valor presente líquido, VPL, leva em consideração uma taxa de retorno mínima para trazer o valor presente para todas essas entradas de fluxo de caixa. Nesse método, se o valor for positivo, o projeto atinge a taxa de retorno mínima desejada. Se o valor for negativo, ele deve ser rejeitado. E se, por acaso, os valores forem positivos, devemos escolher o maior valor positivo. Essa é a expressão usada para realizar o cálculo do VPL. Então, temos que o VPL ele é igual a um investimento inicial, representado aqui por I0, mais o somatório do tempo t igual a 1 até n, dos fluxos de caixa do período, sobre 1 mais a taxa mínima, que vamos definir, elevado ao período. Então, usando o método VPL para avaliar os mesmos projetos A e B do exemplo anterior, temos o seguinte. Então, para o projeto A, nós já vimos que a taxa de retorno mínima é de 15%. Então, a gente vai ter um investimento, então a gente vai ter no ano 0 uma saída de 350, então por isso o investimento é negativo, porque é uma saída, tá? Menos 350 mil. No ano 1 até o ano 5, a gente vai receber 105 mil de entradas no fluxo de caixa. Então, vai ficar menos 350 mais o somatório de t igual a 1 até 5 de 105 mil sobre 1 mais 0,15, que é a taxa, 15%, elevado ao período t, que esse t ele vai variando de 1 até 5, como visto no somatório. Então, a gente vai ficar o seguinte, o VPL vai ficar menos 350, tá? Mais, a gente vai destrinchar aquele somatório, então vai ficar 105 sobre 1,15, que é 1 mais 0,15, elevado a t. O primeiro t é 1, então 1,15 elevado a 1, mais 105 sobre 1,15 elevado ao quadrado, mais 105 sobre 1,15 elevado ao cubo. Assim, até 105 sobre 1,15 elevado à quinta potência, que na verdade, representa o período do ano 5. Tá? Então, VPL vai dar igual a menos 350 mais 351,98, que deu igual a 1,98 positivo. Nesse caso, esse projeto ele vai ter um retorno àquela taxa mínima definida de 15%. Vamos avaliar agora o projeto B. O projeto B, a gente viu que o investimento dele é inicial de 220 mil. Então, menos 220 mais, do mesmo jeito, 60 sobre 1,15 elevado a 1, esse somatório destrinchado, até 60 sobre 1,15 elevado à quinta potência. Isso vai dar igual a menos 220 mais 201,13, que é igual a menos 18,87. Então, nesse caso,
menos 18,87 é um valor negativo, o que representa que não teve um retorno daquela taxa mínima de 15%. Portanto, usando o método VPL, devemos descartar o projeto B, já que o mesmo não fornece o retorno do investimento a uma taxa mínima de 15%. Se observarmos a taxa de retorno já no método Payback, constataríamos que o seguinte: o projeto A, a taxa de retorno seria 105, tá? Dividido por 350, que daria 0,3, que é igual a 30%. E o projeto B, a taxa de retorno seria 60 sobre 220, que é igual a 0,27 aproximadamente, que dá aproximadamente 27%. Ambos os projetos teriam um retorno maior que 15%, que é um retorno normalmente aceito. O problema do payback é que ele não considera o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, R$100 hoje vale muito menos que R$100 há 5 anos atrás, não é verdade? E aí, conseguiu entender a importância de avaliar um projeto antes de investir nele? Esses critérios ajudam muito na hora de tomar uma decisão mais racional na hora de selecionar um projeto. Se gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com os colegas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.